Olá a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto que nós iremos meditar hoje se encontra no Evangelho de João, no primeiro capítulo, dos versículos 6 ao 9, que nos diz da seguinte forma: Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Meus amados, nós precisamos separar muito bem e entender a mensagem que traz o texto. E quando eu digo separar, significa separar aquilo que nós pensamos de pregadores, de homens de Deus, e aquilo que nós pensamos de Jesus. Sabemos que homens são falhos, homens erram, homens mudam de opinião, homens pecam. Sabemos que Jesus Cristo, ele é perfeito. Sabemos que Jesus Cristo é inerrante. Sabemos que Jesus Cristo é o mesmo hoje e será para sempre. É o ontem, hoje e será para sempre. Então, Jesus Cristo não possuiu nenhum pecado, nenhuma falha e nunca possuirá. Essa separação precisamos fazer. E agora, nos atentando aqui para o que traz o texto mostra que o próprio Deus, a palavra de Deus, coloca o homem no seu lugar e Jesus Cristo no seu lugar. Ou seja, o homem num patamar que é estipulado pelo próprio Deus e Jesus Cristo no patamar que é só seu. Somente Ele tem a honra, o merecimento e a glória que somente pertence a Ele. Por que a palavra de Deus traz essa mensagem? Porque muitas vezes nós costumamos ficar empolgados com pregadores, com pastores, com mestres, com doutores, teólogos, que nos trazem a mensagem e que com certeza edificam a nossa vida. Porém, o pastor supremo, dos nossos corações é Jesus Cristo. Então, é óbvio, não tem problema nós gostarmos de tal e tal pregador. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela possui vários pregadores, vários mestres excelentes, uma qualidade muito boa, que trazem a palavra do Senhor, e a nós cabe sim ouvir a eles enquanto forem fiéis a Deus e às Escrituras. Porém, o que não pode é o nosso coração apegar-se a homens e colocar homens em tronos que eles não merecem. Como nós vimos aqui, temos algumas verdades sobre os homens de Deus. E a primeira dela que o texto nos traz é mostrar que houve o homem, e esse homem era João, mas há uma qualidade nele, e é um homem enviado por Deus. Então percebe que, acima de tudo, o ministério não é uma elucidação da sua parte, não é uma invenção da sua mente, mas ele foi enviado por Deus. E essa é uma qualidade que todo pregador, que todo pastor, que todo professor, mestre, teólogo deve ter. Deve ser um homem enviado por Deus. E isso sim merece o nosso respeito, merece até mesmo a nossa gratidão por parte desses homens, mas de maneira nenhuma exaltá-los sob tal modo que ultrapassem a honra e a glória que deve ser dada a Jesus Cristo. E é por isso que a palavra de Deus prossegue no seguinte versículo e diz qual é a missão. Porque o texto fala: e este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que aqueles que viriam a crer seria por intermédio da pregação e do testemunho, da testificação desse tal homem. Então, o pregador é isso, é alguém que testifica, é alguém que fala da luz, é um mensageiro enviado por Deus para a pregação. Essa é a função.
se está fugindo disso, se está escapando, se não está se enquadrando no que o texto descreve aqui, como alguém que é enviado por Deus, como alguém que testifica somente da palavra, é para nós pensarmos e revermos, né, se estamos escutando boas pessoas. Aí o texto, de forma mais gloriosa ainda, continua. Versículo 8 diz: ele não era luz, veja bem, mas veio para que testificasse da luz. Meus amados, é aí que entra a separação de tudo. Olha só, João não era a luz, mas ele veio para que testificasse. Então, nós não podemos receber homens como se fossem a luz, como se eles fossem Jesus Cristo. Nós temos que entender que eles são homens. Nós precisamos, sim, honrar, respeitar, mas, meus amados, Jesus é Jesus e homens são homens. A nossa adoração, ela deve ser a Deus e não a tal pregador, a tal pastor, a tal homem que merece honra. Não, nós não devemos, né, nos apegar às pessoas da mesma forma que devemos nos apegar a Deus, dedicar a nossa adoração a Deus, a nossa fidelidade é somente a Deus. E hoje em dia há um estrelismo gospel gigante, onde músicos, onde pastores, né, pregadores são adorados, e isso é terrível para a nossa espiritualidade, porque eles ainda são somente homens. Jesus Cristo foi 100% homem, mas, diferente de todos os outros, era também 100% Deus. Que nós possamos nos lembrar de todas essas situações e entender que a nossa adoração, a nossa devoção é a Deus, é a Jesus Cristo. Então que possamos parar de colocar no pedestal muito grande os pregadores, né? E sim, respeitá-los, como eu disse, enquanto forem fiéis às Escrituras, ainda mais, né, voltarmos os nossos olhos para os bons pregadores, que são os pregadores da nossa igreja, os pastores da nossa igreja, e sim, podemos ser muito edificados por eles, mas que fuja de nós adorar tais homens. A nossa adoração deve ser somente a Deus.